se algumas décadas atrás adotar processos ambientalmente e socialmente corretos era visto como um custo, hoje, pelo contrário, a gente consegue mostrar de maneira bastante objetiva e tangível como oportunidades aí de ganhos, inclusive financeiros. Fatores sociais e ambientais finalmente figuram-se como uma preocupação crescente nas empresas e organizações. Entenda no episódio de hoje o que significa ESG na prática e entenda os primeiros passos para que sua empresa possa se posicionar sobre ESG no mercado. Eu sou Priscila Cortes e trabalho na Verum Partners como líder da tribo ESG. E eu vou convidar, então, a equipe que está conosco hoje aqui, Vitor Rodrigues, também líder da tribo ESG. E agora eu convido Felipe Popel Bastos, o nosso grande especialista em parte de governança. Convido agora, então, nossa querida especialista em análise de dados e analytics, Alice Monteiro. E agora eu convido a nossa querida especialista Fernanda Faria, especialista na área de socioambiental e uma arquiteta incrível também. Pessoal, então, vamos conversar um pouquinho sobre essa nossa sopa de letrinhas, ESG. Queria convidar vocês, então, esse é um bate-papo muito tranquilo. Estamos todos na mesma equipe, no dia a dia, então a gente já se conhece muito bem, ainda bem. E antes de tudo, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês nessa conversa e que todos fiquem à vontade para a gente poder bater um papo. Queria ouvir um pouco de vocês. Conta pra gente, cada um de vocês queria convidar, contar um pouco da trajetória, Vitor, Felipe, Fernanda, Alice, o que brilha os olhos nesse tema, sustentabilidade, o que faz a gente levantar da cama todo dia com essa motivação aí de transformar culturalmente as empresas nessa agenda tão importante. Vitor, você com a palavra. Obrigado, Priscila. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Como a Priscila falou, fazemos parte aqui do time ESG da Verum, que desde o ano passado incorporou a disciplina no nosso framework de soluções para o mercado. E a Verum, que se posiciona aí na vanguarda, né, de soluções no âmbito de transformação cultural e digital, buscando agora também levar para os nossos parceiros o viés de sustentabilidade, a incorporação de requisitos ESG, que é um tema tão falado aí nos dias de hoje. E, sem querer tomar muita palavra, mas apenas para a gente introduzir o assunto, nós buscamos levar aí para os nossos parceiros soluções que otimizam seus processos, que maximizam seus resultados, e numa linha de buscar entregar resultados cada vez mais sustentáveis e em linha com que as diretrizes estratégicas desses parceiros e o mercado como um todo tem falado tanto, né, no viés de sustentabilidade, a gente agora levando também o viés de sustentabilidade para promover a transformação cultural dentro dessa jornada que boa parte, a maior parte, inclusive, das empresas hoje já busca atuar. Sem querer delongar aqui na apresentação, já vou passar também a palavra para os nossos colegas e a gente vai falar bastante aqui sobre o tema no podcast de hoje. Quem você chama agora, Vitor? Felipe, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Um prazer também estar aqui com vocês. Eu comecei na área ambiental, né? Sou biólogo graduado em biologia e comecei atuando na área de gestão ambiental. E ao longo dos anos eu fui vendo essa mudança, né? Começou a se falar bastante sobre sustentabilidade, né? Eu cheguei a fazer até uma especialização nessa área e nunca tinha conseguido atuar dentro da sustentabilidade com uma visão como um todo, né? Dentro da parte social, governança, a parte... principalmente eu era muito focado em meio ambiente e ao longo dos anos a gente foi vendo que tinham diversas outras questões a serem trabalhadas. Para mim, né, vou dar a minha visão sobre o tema, quando foi introduzida a questão da governança, né, que é a questão que parte da alta direção
e envolve questões ligadas a compliance, gestão de risco, dentre outras questões, foi a grande mudança que houve dentro da temática, né? Então, a sustentabilidade já é um tema antigo, né? Que já vem se falando desde do final aí da década de 80, mais ou menos. E o ESG, né? Ou ambiental, social e governança, é algo um pouco mais recente e acaba conversando um pouco com a sustentabilidade, mas traz um viés mais voltado aí para as empresas externalizarem isso às suas partes interessadas, aos seus stakeholders. Então, é um tema bastante variado, né? E como eu falei, espero que a gente consiga abordar aqui para os nossos ouvintes as diversas temáticas que envolvem essa questão ESG aí. Obrigada, Felipe. Quem você chama agora? Fernanda, para ficar F com F. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, eu venho de uma formação em arquitetura e urbanismo, né? Então, minha experiência por um bom tempo foi com projetos, né? A pasta de projetos, tanto de arquitetura quanto de loteamentos. E depois eu migrei para a área ambiental, no segmento de construção civil, onde eu pude atuar também, não só com a parte de projetos, mas também a parte de licenciamento ambiental, e sempre trazendo uma visão de sustentabilidade dentro da construção civil. E, posteriormente, acabei migrando para um setor de infraestrutura, de ferrovias, portos terminais, trabalhando com desenvolvimento de novos negócios, trabalhando sempre com riscos atrelados ao escopo socioambiental, a sustentabilidade também, um dos escopos, né, de atuação, precificação de carbono. Então, essa foi uma jornada que ela foi sendo construída aos poucos, até realmente a gente se deparar com esse grupo aí de ESG que a gente está tentando realmente transformar e fazer a diferença aqui na vida dos nossos clientes dentro da Verum Partners. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Alice, com você a palavra, querida. Ótimo. Então, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, falando da minha formação, eu sou técnico em meio ambiente, engenheira ambiental e agora concluindo uma especialização em sustentabilidade, mas com grande foco em construções e também em produtos e cidades. E a sustentabilidade entrou na minha vida logo no início da graduação, em que eu tive a oportunidade de trabalhar no setor, então, principalmente fazendo benchmark, seja na área do setor químico, na parte do setor alimentício também. E logo depois eu entrei nessa carreira mais de analytics, então, por exemplo, compondo indicadores, alinhando com protocolos, e aí foi uma gama de outros setores também, desde mineração até futebol, né? Então, é nesse momento que você percebe que a sustentabilidade pode ser incorporada do pequeno ao grande empresário e também em qualquer setor. Então, a minha experiência vem muito disso, né? Da criação de indicadores e alinhamento desses protocolos de sustentabilidade aí para a organização conversar com protocolos nacionais e internacionais. Perfeito, Alice, obrigada. Bom, vou falar brevemente sobre mim também. Atualmente moro em BH, mas me formei na USP em São Paulo há quase 2 décadas, e em relações públicas, o que é um diferencial, acredito, porque um dos nossos grandes desafios na área mesmo é a gente conseguir fortalecer a comunicação para a sustentabilidade. Mas há quase 20 anos eu venho atuando em processos de grande porte aí, socioambientais e socioeconômicos, indústria de óleo e gás, mineração, hidrelétrica, passei por algumas experiências também diferentes como escritório de advocacia, estive à frente aí da área de gestão de crise e contingência também, na área de mineração, e a sustentabilidade está em mim, acho que desde que eu nasci, porque eu acredito, de fato, num mundo mais íntegro, sustentável e justo, né? E aí a gente já fala um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, e aí eu gostaria de chamar o nosso líder também, Victor, a falar um pouco de desenvolvimento sustentável na ótica do Pacto Global. Obrigado, Priscila. Só para concluir, então, nossa etapa de apresentações, falei mais sobre a empresa do que sobre mim,
mas sou engenheiro eletricista de formação, também com algumas especializações aí ao longo da carreira, mais focadas já na área de sustentabilidade. Tive a oportunidade de passar por diferentes segmentos da indústria e também pelo terceiro setor, o que possibilitou enxergar, né, assim, as demandas e carências de ambos os lados e entender que o caminho para alcançar o desenvolvimento sustentável, já fazendo um gancho com a pergunta da Priscila, está na integração das duas partes, né? Assim, testemunhei vários relatos, né, bastante polarizados de ambas as partes, e hoje eu tenho aí consciência e acredito bastante que, na verdade, a solução para o tão buscado desenvolvimento sustentável está na união das forças aí, né? Da indústria com o terceiro setor, enfim. Viemos falar sobre ESG hoje, nessa nossa importante conversa, que estamos aqui reunidos. Queria então chamar o Felipe para explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que é ESG, o que essa sigla traz de importante, alguns marcos importantes aí nas últimas décadas, e o porquê, Felipe, hoje tanto se fala sobre ESG. Bom, pessoal, para a gente falar de ESG, né, ou ASG no português, a gente tem que voltar um pouquinho na história e falar sobre a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, que aconteceu lá ainda final da década de 70. No final da década de 80, mais ou menos em 1987, mais ou menos, surge o termo desenvolvimento sustentável, né, que foi alçada e coordenada aí pela primeira-ministra da Noruega, ficou conhecido como Brundtland, relatório Brundtland. Então, ao longo desses anos, o termo desenvolvimento sustentável acabou sendo transformado, né, ou alçado aí a sustentabilidade. Na década de 90, a gente teve um conceito importante que foi trazido por John Elkington, falando do Triple Bottom Line, onde falava sobre as esferas ambiental, social e econômica. Então, durante muito tempo, a sustentabilidade ficou sendo vista, né, com organizações que trabalhavam muito bem essas três temáticas, ambiental, social e econômica. Em 2004, 2005, o Kofi Annan, que é o secretário-geral da ONU, fez uma provocação junto ao mercado de investidores, junto ao mercado de bancos, enfim, falando que esses atores precisavam também se envolver nessas questões que envolvem a sustentabilidade. Em 2004 foi lançado um livro, uma publicação chamada Who Cares Wins, né, como se fosse Quem se Importa, traduzindo para português, onde pela primeira vez essa sigla ESG apareceu. Desde então, essa temática ESG ela ganhou uma relevância muito grande quando, numa carta do CEO da BlackRock, Larry Fink, que é uma das maiores gestoras de fundos de investimentos e ações no mundo, falou sobre a importância do ESG na temática de investimentos. Então, desde então, durante 2004, 2005, né, que a ONU, junto com o Kofi Annan, trouxe essa provocação ao mercado de investidores, e mais recentemente, 2018, 2019, mais precisamente, com essa carta do CEO da BlackRock, o tema ESG tem ganhado cada vez mais relevante. Mas como a Priscila bem falou desde o início, já é um tema que já é bastante abordado e não é nenhuma novidade, né? A novidade é que agora o mercado de investimentos, né, e tudo mais, e a sociedade também cada vez pressionando mais por empresas preocupadas com socioambiental, estão cobrando mais isso, a pressão está maior sobre as organizações. Vitor, quer comentar alguma coisa? Queria sim, Felipe. Obrigado aí por contextualizar com propriedade, né, esse breve histórico em que a temática passou, né, iniciando aí algumas décadas até chegar nessa roupagem, né, que a gente tanto fala aí nos dias de hoje,
em torno do ESG. E um comentário que eu faço, né, que normalmente, e que eu acho importante frisar, é que, a despeito do acrônimo, né, ou de qual é o termo da moda, sustentabilidade versa sobre equilíbrio, sobre perenidade, sobre resiliência. E, assim, ao longo, né, das últimas décadas, o que se percebe, e por isso hoje tão em evidência, é que, à medida em que você incorpora aspectos socioambientais e aspectos de socioeconomia, e também com uma governança corporativa bem estruturada ao negócio, você torna esse negócio, por consequência, um negócio mais perene, mais equilibrado e mais resiliente, que leva valor não só para quem está do lado aqui da indústria, né? Enfim, colaboradores, investidores, acionistas, mas para toda uma cadeia de valor, incluindo aí clientes, fornecedores, território, comunidade. Enfim, hoje, embora o termo da moda seja o ESG, é importante a gente entender o porquê o ESG está sendo colocado como esse framework que nos leva ao desenvolvimento sustentável, né? E esse gancho é importante, porque, na verdade, é isso. À medida que a gente incorpora esses aspectos de ESG, a gente se aproxima do conceito e das ambições do desenvolvimento sustentável. É só esse gancho que eu queria fazer, para que a gente não se perca nessa sopa de letrinhas, como a Priscila falou, e que a gente tenha em mente o mais importante, que é o conceito, né? A gente pode até ter uma mudança de mindset com relação a contexto mercadológico ou de regulamentações, onde a gente vê que, diferente do que acontecia no passado, onde agendas de sustentabilidade eram vistas como um custo para o negócio, hoje são encaradas, e temos exemplos reais disso, como oportunidade. E que esse acrônimo ESG pode sim ser o termo da moda, mas a disciplina, ela não é somente uma onda, né? É um oceano, como a Priscila bem colocou. E tem uma questão muito importante, né, pessoal? Eu também até queria ouvir um pouquinho a Fernanda e a Alice, né? Quando a gente fala que esse termo ele está na moda, por um lado, a gente corre um risco, né? Como a gente vê no mercado de vez em quando, de uma problemática aí de dificuldades mesmo, que a gente vai comentar um pouquinho daqui para frente, quais são os grandes desafios. E é um oceano, inclusive, do que se fazer, né? Do que se prioriza, né? E aí eu queria ouvir Fernanda e Alice, quais são os desafios, como que vocês enxergam, mas aí focado dentro da área especializada de cada uma de vocês duas. Convido primeiro Fernanda a falar. Bom, eu acho que hoje o grande desafio é trazer condições de contorno para realmente desenvolver a temática, né? De forma consistente, respaldado realmente em ações concretas, para que saia um pouco do discurso e traga para uma realidade mais prática, né? Fugindo um pouco do greenwashing. Então, acho que esse é o grande desafio, trazer realmente lastro mesmo para as ações, para que isso possa ser reverberado, né? Para além da companhia, né? Que a gente atua. Perfeito. E, Alice, nesse sentido desses desafios, né, que a Fernanda já trouxe um pouco, que as empresas têm de dificuldade mesmo, né, de estabelecer na prática o discurso, desdobrar aí dentro das organizações uma mudança de chave, porque, querendo ou não, né, pessoal, Felipe trouxe isso, há um posicionamento do mercado muito forte, mas também nós não podemos esquecer que esse posicionamento do mercado, ele também é o espelho de uma mudança estrutural da nossa própria sociedade, né? Então, a gente tem uma tendência de consumo diferente, a gente, hoje, né, quando a gente pensa, eu vou comprar desde um alface ou uma madeira, um móvel que usa uma madeira, a origem dessa madeira, esse alimento, ele é orgânico, ele não é. Então, a gente tem toda uma mudança de pensamento aí, principalmente das gerações mais novas que nós.
E aí eu queria ouvir, Alice, como é que você enxerga isso, né? Considerando também, pessoal, que a Alice ela é um pouco mais nova que a nossa média na equipe, o que é magnífico ao mesmo tempo, porque ela é uma especialista em análise de dados e ela já vem aí com um comportamento, com um mindset, que é um próprio espelho dessa mudança da sociedade. Então, dentro da nossa equipe, é uma experiência muito bacana. Então, Alice, queria te ouvir um pouco. Sim. Então, Pri, olhando mais para essa parte realmente, né, de estruturação das organizações, é possível, né, quando você olha para a organização, perceber o ISD em diferentes níveis de maturidade. Então, quando você olha ali o relato integrado, ou até mesmo o relatório de sustentabilidade, você consegue perceber isso de uma forma assim, muito estruturada. Então, por exemplo, uma empresa que está iniciando ali a sua jornada, geralmente não vai trazer, né, esses indicadores, talvez indicadores, ou até mesmo as boas práticas, alinhadas de forma estruturada, como, por exemplo, com o Pacto Global, né, que hoje, como muito bem falado aqui com o pessoal, ele meio que traduz, né, esse alinhamento para o desenvolvimento sustentável. Então, uma empresa que já está nessa jornada há mais tempo, enfim, tem vários exemplos, você já consegue perceber esse alinhamento de como isso vai alcançar, de fato, o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho legal trazer essa visão, né, de diferentes níveis de maturidade, mas que todas já estão nessa jornada, seja iniciando, né, esse alinhamento, assim como já conseguindo mapear na sua cadeia de valor potenciais impactos, enfim, e até monetizando isso, né? Lembrando que todas essas ações que se refletem como boas práticas nas organizações, ela vai ter, obviamente, né, um benefício para as comunidades, para o entorno, mas de alguma forma traz um benefício econômico para a organização também, assim como o ganho de visibilidade e também com os investidores. Então, esse é o grande desafio, né? De entender aonde a organização está e como ela pode alcançar um nível de maturidade em ESG ao ponto de realmente ter um impacto mapeado e traduzir isso para os stakeholders. Perfeito, Alice, muito obrigada pela sua contribuição. Alinhando alguns conceitos aí com os nossos ouvintes, falamos de stakeholders, que nada mais são do que o público-alvo, né? Então, quando a gente olha para uma companhia, qual é a cadeia inteira de públicos que fazem parte daquilo, não interessa nesse sentido se é público interno, se é público externo, se é aliado, se é detrator. Então, nós trabalhamos com toda essa cadeia, não esquecendo, obviamente, do que a gente chama dos shareholders, que são os investidores, e também trazendo para os nossos ouvintes, eu queria que vocês contassem um pouco mais, pode ser o Vitor, sobre o que é greenwashing, explicando de maneira muito clara aí que esse é um dos grandes desafios que a gente vem notando, tanto com os nossos clientes, como o mercado como um todo. Um gancho com a fala da Alice, que colocou, né, que as empresas, diferentes empresas hoje, se posicionam dentro dessa jornada em diferentes estágios de incorporação e desdobramento dessa jornada de sustentabilidade. Tentando passar aqui um conceito resumido do que seria greenwashing, é basicamente uma empresa veicular ou comunicar algo relacionado à sustentabilidade que ela não faz. Essa talvez seria a origem do conceito aí de greenwashing. Acontece que à medida que tanto o mercado quanto as empresas vão evoluindo na incorporação da temática, enfim, e dominando ali com mais propriedade os conceitos aí no entorno da sustentabilidade, eu percebo que hoje esse greenwashing vem sendo realizado de maneira mais sutil. Por exemplo, uma empresa ela pode estar dando ênfase a um assunto que não necessariamente é um assunto crítico, né, ou de alta relevância para a atuação daquela empresa, para aquele setor. Então, eu vejo que aquele conceito inicial, né, de greenwashing, que se baseava na veiculação, publicação, enfim,
de informações não verídicas em torno de ações de sustentabilidade, hoje ele está um pouco mais sutil. As empresas continuam veiculando, mas elas podem, talvez, não dar a ênfase, né, para aqueles assuntos que, de fato, são os assuntos relevantes para o contexto da empresa, dentro de uma realidade setorial ou dentro de uma realidade territorial. Então, fazendo aí um casamento dessas duas abordagens, greenwashing basicamente seria levar aos stakeholders, agora já definidos pela Priscila, uma informação que, de fato, não traduz o comportamento, né, e o posicionamento da empresa de forma genuína no âmbito da sustentabilidade. Perfeito. Eu lembrei de um exemplo bem básico e interessante que eu li recentemente no LinkedIn, sobre como era bastante comum, acredito que essa prática não é mais tão comum, quando a gente se hospeda num hotel ou numa pousada e tem aquele lembrete, né? Se você não deseja lavar a sua toalha e contribuir para que a gente salve o mundo, você não precisa colocar a sua toalha no chão, né? Só que, ao mesmo tempo, hotéis que tinham essa prática estavam fazendo várias outras ações que não iam em aderência à sustentabilidade como um todo ali dentro do modelo de negócio, né? Então, o que de fato é velado, o que de fato é fachada e o que de fato a empresa faz, né? Fernanda, você quer complementar? Isso, e traduzindo em miúdos, né, na verdade, o que a gente quer dizer com greenwashing é o discurso precisa estar aliado à prática. O discurso não pode ser um discurso vazio, em que a empresa quer atrair consumidores com essa promessa de que ela é sustentável, sendo que na prática ela pode não agir de fato de forma sustentável com o meio ambiente. Então, ele é um discurso que tende a atrair olhares, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente quer comprar um produto orgânico, ou a gente quer comprar um produto sustentável, quando tem essa informação, a gente acredita. Então, se a empresa está vendendo isso de uma forma vazia, com um discurso vazio, ela realmente ela não está sendo fiel ao que ela está dizendo, né? Na prática. Isso. Basicamente, era isso que eu queria complementar. Perfeito, Fernanda, perfeito. Pessoal, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre como é que é o nosso modelo de atuação dentro da Verum. E aí a gente pode falar das nossas macro frentes de atuação, Vitor, Alice, o que é mais importante, por exemplo, para uma empresa que quer entender se ela está bem posicionada no mercado em ESG. Qual é o primeiro passo que essa empresa precisa fazer para ter esse direcionamento? O que a Verum pode contribuir para trazer esse olhar para dentro da empresa? Perfeito, Priscila. Eu queria fazer antes, né, um comentário e trazer uma reflexão de que falar, né, em sustentabilidade corporativa, estamos falando em uma jornada e não simplesmente em uma ou mais ações pontuais que depois não terão sequência. Então, entendendo que a sustentabilidade deve ser encarada como uma jornada, aqui na Verum a gente estabeleceu, né, 3 pilares ou 3 frentes de atuação, se podemos chamar dessa forma. Em que na primeira delas, a gente define a estratégia de valor para a sustentabilidade, ou seja, dentro de um contexto mercadológico, territorial e de cadeia de valor, eu preciso definir quais serão minhas diretrizes, né? Então, quais são os temas que eu posso influenciar e que todo esse contexto, né, mercadológico e territorial também influenciam no meu negócio. E para isso, né, a gente dá o nome aí de materialidade. Então, definir o que são os temas materiais definir o que é importante para mim e o que é importante para os meus stakeholders. A partir de uma definição minimamente ali consistente de materialidade, eu consigo, então, definir, né, metas, ambições,
realizar aí diagnósticos de riscos e oportunidades para que, então, eu consiga definir a minha estratégia de valor propriamente dita. É o que vai direcionar toda a minha abordagem ao longo dessa jornada. A gente tem uma segunda frente de atuação que a gente chama de gestão para sustentabilidade. O que é essa gestão para sustentabilidade, né? Uma vez que eu já tenho essas diretrizes claras e bem definidas, riscos e oportunidades bem mapeados, eu preciso de saber de quais processos, quais ferramentas e quais habilidades eu vou lançar a mão para incorporar aquilo, todos esses temas, no dia a dia do meu negócio. A gestão para sustentabilidade é o que vai permitir com que eu faça, né, permitir o planejamento do desdobramento estratégico, tático e operacional. Ou seja, agora, Vitor, só complementando, nessa etapa anterior de materialidade, a gente tem visto muitas empresas, muitas organizações pecarem na construção dessa materialidade, né? Como você bem disse, eu tenho que ouvir a empresa, a própria organização, e eu tenho que ouvir também as diversas partes interessadas. E muitas das vezes, essas partes todas não são devidamente ouvidas, né? Não é feito um trabalho para ouvir. Aí você acaba fazendo essa segunda etapa que você está mencionando agora, que é a construção da gestão, né? Do SD, acaba ficando capenga, né? E aí, para voltar atrás, fica difícil. Desculpa interromper, mas é porque eu me recordei que isso é uma temática que normalmente as organizações que estão implementando acabam pecando nesse primeiro tema aí, nessa primeira fase aí que você comentou. É muito interessante essa triangulação que a gente faz, né, pessoal? Porque se você olha, e aí o Vitor vai continuar falando sobre um pouco mais sobre a segunda, né, gestão para a sustentabilidade, e a nossa terceira grande frente de atuação, que entra mais na parte de relacionamento. Só que a gente tem um viés de comunicação que é muito importante, né? Então, por exemplo, o que o Felipe comentou, né, que muitas vezes um relato de sustentabilidade, será que ele está se comunicando da melhor forma com seus públicos? Será que houve, de fato, uma escuta ativa com seus stakeholders, com seus shareholders, para entender o que é importante para cada um? E isso foi devolvido para esses públicos? Como é que ficou isso, né? Então, eu queria aproveitar essa deixa e reforçar que a Verum, ela tem um papel muito forte em estabelecer um processo de comunicação para relacionamento voltado para as estratégias de sustentabilidade e maturidade das empresas. Vitor, vou te passar a palavra de novo, e aí queria, então, que você fechasse a nossa segunda frente de atuação e contasse um pouquinho da terceira, e aí eu já queria convidar também a Alice para, então, junto com o Vitor, fazer essa dobradinha aí, tá bom? Perfeito. Fechando, então, a segunda linha de atuação, que a gente denomina, né, de gestão para sustentabilidade, seriam, então, os processos, né, que permitem tangibilizar essas diretrizes para o dia a dia da organização, do projeto, enfim, seja qual for o espectro de atuação que a gente estiver avaliando. E aí, assim, muito importante esse comentário que o Felipe trouxe, porque colaboração, comunicação e inovação são diretrizes que são transversais a essas três frentes de atuação. E aí, já introduzindo qual seria essa terceira frente, né, que a gente aqui batizou de transparência e relacionamento, seria justamente uma frente para fechar esse ciclo, né, onde a gente, a partir do desdobramento daquela estratégia de valor que a gente definiu lá na primeira frente, a gente faz esse cross-check, né, com as partes interessadas, a gente dá transparência dos nossos processos e dos resultados dos nossos processos para as partes interessadas, sempre ali com viés de uma escuta ativa, para que a gente possa não só desdobrar proativamente tudo que a gente tem buscado fazer, mas que a gente também receba aí insights e contribuições dessas partes interessadas, que são extremamente estratégicas para a gente conseguir retroalimentar nosso modelo. Perfeito. E, Vitor, também complementando, né, justamente com essa visão
de como gerar valor para a organização, vou dar um exemplo aqui rápido, né, de como seria essa jornada. Então, por exemplo, uma empresa do setor Z identifica que são temas materiais para ela resíduos. E aí, a partir dessa identificação, né, que aqui na Vero a gente vai fazer através de um processo de escutativa, como a própria Pri já bem explicou, a gente vai identificar como traduzir, né, resíduos, que é a temática, né, que estou selecionando aqui, na parte mais operacional. Então, traduzir isso na parte operacional, ela pode ser através de um alinhamento de alguma certificação pautada, por exemplo, LEED ou qualquer outra certificação, né? Como que eu vou poder incorporar na rotina daquela organização práticas que vão traduzir em boas práticas associadas a resíduos e como engajar os colaboradores também nessa boa prática. E depois, no terceiro nível ali de transparência e relacionamento, como que eu divulgo as minhas boas práticas, os indicadores também associados a resíduos para os meus clientes, para os investidores, para as comunidades, e né, como que eu vou garantir que trabalhar a temática resíduos de forma estruturada dentro da minha organização vai me colocar no mercado num posicionamento melhor em relação aos meus concorrentes. Então, quando a gente vê essa jornada, é muito isso, né? Começar ali da parte mais estratégica, levando para a rotina da organização e, posteriormente, divulgando isso para todos os stakeholders e shareholders. Então, esse meio que traduziria, né, de forma prática, essa jornada que a Vero propõe fazer. Perfeito, Alice, perfeito, muito bom fechamento. Fernanda, queria te convidar para a gente puxar a pergunta um pouco, para a gente começar a refletir aqui no grupo. Quais são os benefícios que uma empresa, ao estabelecer a sua maturidade em ESG, ela alcança no mercado? Bom, primeiro, para falar sobre o mercado, é importante dizer que uma empresa que trabalha com a sustentabilidade com valor intrínseco, ela impulsiona a inovação disruptiva, a coerência entre o discurso e as ações, principalmente o aprimoramento da liderança, da colaboração e da transparência. A ausência, né, das questões, a indiferença em relação à sustentabilidade, ela traz muitos danos em relação à reputação. Ela pode erodir uma marca, né, perder talentos e, em última instância, até o fracasso dos negócios. Então, uma grande pergunta que tem que ser feita sempre dentro da organização é o que essa organização faz em relação à sustentabilidade, quais são as prioridades dela em relação aos stakeholders, quais são os desafios, né, do ponto de vista de execução e as perspectivas de longo prazo dessa empresa em sustentabilidade. Então, tudo isso seria um pacote assim, de ações importantes para que o negócio se torne perene, né? Perfeito, Fernanda, muito obrigada. Pessoal, vocês querem complementar pensando nos benefícios que uma empresa pode ter ou numa outra linha de raciocínio, no que não fazer, né, diante desse cenário que já está posto, que as empresas precisam responder isso, e não apenas de uma maneira reativa, né? Eu digo reativa porque, por exemplo, quando a gente pensa no tema que é um dos mais falados dentro da temática ambiental, que é mudanças climáticas, o carbono, a gente consegue enxergar em uma tendência muito forte do mercado. E aí, fazendo gancho com uma fala do Victor sobre greenwashing, existem outros temas que são muito importantes, mas que muitas vezes não estão sendo colocados à luz, né, dessa agenda mundial, global e local, quando a gente pensa para dentro. Então, eu queria ouvir vocês, assim, se vocês percebem que existe algum tema que pode ser mais reforçado, o que poderia estar tomando um caminho diferente, vocês conseguem enxergar isso hoje, olhando para o nosso mercado? Bom, falando aí em temáticas, né? Eu acho que é extremamente importante retomar um conceito que a gente comentou aqui brevemente, que é o conceito de materialidade, porque a gente tem uma diversidade muito grande de temas quando a gente olha aí para um framework padrão ISD, e aí a gente tem vários exemplos aí, né, de protocolos e diretrizes de mercado que a gente pode lançar a mão. Mas, embora a diversidade de temas ela seja grande,
nem todos eles se aplicam com a mesma relevância, né? Para todos os setores, ou às vezes até mesmo para uma mesma empresa em diferentes localidades. Então, conhecer o que de fato, né, é relevante do ponto de vista de influência, né? Seja eu influenciando, ou seja, o meu contexto me influenciando, e aí já trazendo também o conceito de externalidade, conhecer o que de fato é relevante é extremamente importante para a gente definir aí o nosso plano de trabalho e o passo a passo dentro dessas 3 frentes que a gente comentou. E aí a gente tem diferentes opções, enfim, frameworks e, enfim, bibliografias que a gente pode lançar a mão para que enderecem, né, com maior ou menor aprofundamento, quais de fato são os temas relevantes para cada organização incorporar no seu dia a dia. E aí, uma vez que a gente tem essas temáticas bem definidas e ambições e diretrizes claras, a gente consegue sim, dentro do contexto, tanto no ponto de vista de regulamentação e mercadológico, apontar oportunidades reais, data-driven, que a gente consegue incorporar aí às organizações e aos empreendimentos que, de fato, coloquem a incorporação de agendas de sustentabilidade como uma vantagem competitiva para o negócio. Se algumas décadas atrás adotar processos, né, ambientalmente corretos e ambientalmente e socialmente corretos era visto como um custo, hoje, pelo contrário, a gente consegue mostrar de maneira bastante objetiva e tangível que incorporar esses processos no dia a dia da organização não só podem, né, mas como devem ser demonstrados como oportunidades aí de ganhos, inclusive financeiros, para essas organizações, trazendo a sustentabilidade num viés de vantagem competitiva. E aí, eu só queria complementar isso que o Vitor falou, né? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, né, a gente às vezes torna aquilo muito distante da realidade da organização. Mas Sim. Por trás, né, disso, na verdade, tem outros conceitos ali, como exemplo a parte de eficiência energética. Então, você, né, dentro de uma pequena organização, de uma grande organização, a partir do momento que você começa a implementar ações associadas à eficiência energética, você está contribuindo direto e indiretamente para a agenda de mudanças climáticas, né? E como você consegue mensurar isso? Como você consegue deixar explícita a redução dos seus custos? Então, investir em eficiência energética reduz custos para a organização, mas, ao mesmo tempo, você está causando um impacto local e global quando você pensa em mudanças climáticas. Então, realmente, só para dar um exemplo aí mais direto, né, de como que isso pode interferir na agenda. Perfeito. Então, é muito bacana, pessoal, que essas falas de vocês, essas contribuições, elas nos mostram que não há uma receita de bolo, né? Que cada empresa, ela precisa, antes de tudo, obviamente, entender qual é o setor que ela está, e aí a gente tem, é claro, que protocolos específicos para cada setor, certificações, um caminho para cada setor, mas, antes de tudo, é importante que a empresa, ela consiga entender o que é importante para ela, e isso somente pode ser feito com participação, com muita colaboração, com muita inovação e com muita comunicação, né? Só assim a empresa ela vai conseguir entender onde ela está, onde ela pode chegar e como ela faz essa jornada, que precisa ser íntegra, como a Fernanda colocou, né? Que precisa respeitar aí valores que são intrínsecos hoje no nosso modelo de sociedade, nos modelos de negócio. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito, que é um grande trabalho de quebra-cabeça. E aí, pessoal, eu queria que a gente fizesse uma roda de conversa aqui com palavras-chave para os nossos queridos ouvintes, pensando o que a Verum traz de diferente para você, empresa, para você, pessoa que está dentro de uma empresa, quando a gente pensa no tema ESG. O que fazemos de diferente que pode ser incorporado dentro da sua empresa?
Vitor, com a palavra. Eu começaria pelo nome, né? Assim, a gente se propõe a, de fato, atuar como verdadeiros parceiros das empresas, enfim, que a gente trabalha em conjunto. E, a partir disso, né, a gente tira vários benefícios, enfim, vários valores que a gente poderia agregar ao longo dessa jornada, porque atuar como um verdadeiro parceiro de fato, pensar, né, no problema do nosso parceiro como se fosse nosso e trazer ali, de maneira genuína, alternativas de soluções que possam, de fato, agregar valor para o negócio. Então, eu diria que o próprio nome da empresa talvez Sim. seja o nosso maior diferencial. Sim, e é por isso que nós trabalhamos nessa empresa, né, Vitor? Porque a gente realmente acredita nesse modelo. Fernanda, queria te convidar agora para você. E eu queria dizer, até em complemento ao que o Vitor falou, que dentro dessa parceria genuína, né, uma parceria de verdade, a gente se coloca sempre na posição de aprendiz, porque não existe uma verdade absoluta quando se fala em sustentabilidade, são muitas variáveis, né? São muitos aspectos que a gente pode incorporar, e quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente quer trazer esse cliente para junto da gente, para a gente conseguir realmente compreender quais são as grandes dores que ele enfrenta, para que a gente possa construir soluções. Então, a gente não vai trazer soluções de prateleira, né? São soluções sempre específicas para cada situação, né, de cliente. Perfeito, Fernanda, isso mesmo. Alice, você com a palavra? Sim, e complementando, né, a ideia é trazer tudo isso que o Vitor e a Fernanda falou de forma transversal e integrada, né, que esse é o grande desafio. Então, quando começa ali lá no início, definindo quais temas a organização vai trabalhar, como trazer isso de forma totalmente integrada, do operacional até o estratégico para a organização. Então, também, né, uma outra palavra que pode traduzir é de forma democrática. A gente quer que o conceito, indicadores, enfim, tudo isso seja entendível para todos os stakeholders e shareholders da organização. Então, eu acho que essas são as 3 palavrinhas que pode traduzir bastante a nossa atuação. Eu vou introduzir uma quarta. Pode introduzir mais do que pegando o gancho de tudo que vocês falaram e complementando com a Alice, que muito bem disse, passando do estratégico, tático, operacional até chegar na ponta, a Verum funciona como uma espécie de catalisador da transformação cultural. Então, a gente acende a fagulha para que essa transformação cultural possa, de fato, ocorrer. Perfeito. E aí, terminando, pegando o gancho do Felipe, acendemos a fagulha e seguramos na mão do cliente como uma verdadeira consultoria parceira que somos. Pessoal, por hoje é só. Esse foi o nosso primeiro capítulo dessa grande jornada que a gente tem para conversar com vocês mais para frente e agradecemos muito essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, bom dia, boa tarde e boa noite. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve o roteiro e produção de Sabrina Dummer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.